noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja sobre nós. Estamos aqui para louvar o Senhor, ouvir a sua palavra, e que alegria poder estarmos aqui nesta ocasião. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos retomando a série que iniciamos no famoso Sermão da Montanha, e hoje a nossa passagem será Mateus capítulo 6, leremos os versos 5 ao verso 15. Mateus capítulo 6, verso 5 ao verso 15. Nós lemos assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos. Pai bendito, nós te agradecemos por esse momento tão significativo, quando nos reunimos como teu povo para te prestar culto, e também por podermos ouvir a tua palavra. E agora, Deus, fala mesmo aos nossos corações. Nós estamos ansiosos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Que ela seja poderosa para transformar os nossos valores e nos conduzir no caminho da vida eterna, assim como o Senhor preparou para todos aqueles que te amam. Nós oramos por isso, confiando ao Senhor as nossas vidas, e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito claro que pela palavra de Deus, Deus fala conosco. Não existe outro meio confiável como a palavra de Deus. É através dela que Ele fala conosco. E é através da oração que nós nos dirigimos a Ele, que nós expomos as nossas ansiedades, que nós confessamos os nossos pecados, que nós falamos com Ele. Juntamente com a palavra, a oração, ela é imprescindível para a vida cristã, sem a qual a nossa vida não pode ser saudável espiritualmente falando, ela não pode ser santificada no nível que nós tanto esperamos e desejamos. A oração, ela é insubstituível em momentos de guerras, em momentos de calamidades, em momentos de aflições, em momentos de fortes e profundas tristezas. É nesses momentos que nós buscamos a Deus e encontramos nele refúgio, que nós encontramos da parte dele consolo, quando nós podemos expor todos os nossos sentimentos, e então Deus ouve o nosso clamor e nos dá a resposta que tanto esperamos da parte dele. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra dentro de um contexto onde Jesus, no capítulo 6, verso 1, Jesus, ele repete aquilo que nós encontramos em Mateus capítulo 5, verso 20. A exortação de Jesus é que os seus discípulos deveriam guardar as suas vidas para não praticarem a mesma justiça que era vista entre os escribas e fariseus. Aquela justiça que era baseada no reconhecimento, na proeminência e na aprovação dos homens. Jesus, ele está ensinando os seus discípulos no capítulo 6
pelo menos 3 grandes verdades que os seus discípulos deveriam observar para não cometerem o mesmo pecado dos escribas e fariseus. Eles não deveriam dar esmolas para ninguém, e usando essa prática da esmola para contarem vantagens. No texto que nós lemos, Jesus vai, dentro desse contexto, dizer: olha, vocês também não devem orar usando a oração para atenderem o orgulho do seu coração, a vanglória do seu coração. Depois nós veremos, na próxima semana, que Jesus vai instruir os seus discípulos com respeito ao jejum. Essa experiência de busca a Deus, de humilhação na presença de Deus. Para nenhum desses exercícios, dar esmolas, orar e dar jejum, e praticar o jejum, os seus discípulos poderiam ou deveriam fazer isso contemplando a aprovação e também o reconhecimento das pessoas. Aqui Jesus, portanto, está ensinando os seus discípulos a praticarem esta que é uma grande necessidade na vida cristã, que é a oração, tendo como foco central a pessoa de Deus. Eu estou dividindo esta passagem em 2 grandes sessões. A primeira no verso 5 e no verso 6, quando Jesus ele demonstra a incoerência e também a motivação errada dos judeus, especialmente das autoridades religiosas, no tocante à oração. No verso 6, Jesus vai dar uma instrução sobre como lidar com aquela situação. Depois dos versos 7 até o verso 15, nós veremos Jesus agora destacando um erro muito grande que era comum entre os gentios. Eles oravam de modo repetitivo, desprovidos de fé, de confiança em Deus, achando que pela repetição eles seriam ouvidos pelos seus deuses. Jesus vai dizer: olha, contra esse modelo vocês precisam aprender com respeito agora ao conteúdo da oração. O que vocês podem orar na presença de Deus. Então, dividindo essa passagem dessa maneira, nós esperamos ter uma compreensão aqui daquilo que está escrito de maneira adequada. E vamos começar observando o que diz aqui no verso 5, quando Jesus apresenta o propósito errado da oração, que é de orar para ser ouvido pelos homens. Como nós vimos, Jesus começa dizendo: e quando orardes, não sereis como os hipócritas. Os hipócritas, essa palavra hipócrita é uma palavra usada naquele período para se referir aos atores, aqueles que assumiam um papel e representavam esse papel em encenações. Então Jesus está dizendo: olha, vocês não podem se assemelhar a eles, porque eles falam e fazem coisas totalmente incoerentes quando comparados com a vontade de Deus. Então vocês precisam observar aquilo que eu tenho para ensinar a vocês. Então, nesse texto, Jesus claramente, nós precisamos entender isso, ele não está condenando a oração pública, essa que nós fazemos como nós fizemos aqui na nossa liturgia. Isso é claro porque na própria experiência de Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, antes de ressuscitar Lázaro, de modo público, ele dirige os seus olhos aos céus e fala com Deus, e agradece a Deus, e na sequência ele chama Lázaro da sepultura. A oração pública não é condenada aqui por Jesus, mas o que ele condena é aquela prática que as autoridades religiosas estavam praticando, estavam fazendo. O que eles estavam fazendo no uso das orações, na prática das orações? Eles estavam buscando a proeminência, o destaque, chamar a atenção para si. Como diz Jesus, eles gostavam de orar em pé nas sinagogas. As sinagogas, a partir de 12 homens adultos, eles poderiam formar uma igreja chamada sinagoga. Na sinagoga havia uma liturgia muito bem organizada. Eles começavam com uma oração, Shema. Eles faziam uma recitação de um texto de Deuteronômio, de modo repetitivo, era uma oração lida. Depois eles faziam uma leitura do texto da lei, outra leitura do texto dos profetas, e aí depois eles faziam leituras de comentários rabínicos, e eles terminavam fazendo uma outra oração. Nesse momento da oração, era chamado homens de destaque, homens nobres, homens prestigiados, para fazerem oração. E essa oração, então, para fazer essa oração, o que eles estavam fazendo? Eles ficavam disputando entre eles a oportunidade para se colocarem em pé e fazerem oração. Eles levantavam as mãos, dirigiam os olhos para cima e falavam com Deus. E dentro da cultura dos judeus ali, especialmente dos escribas e fariseus, eles ficavam disputando entre eles por um momento para fazer oração em público. Eles gostavam disso, porque com isso eles provocavam a admiração dos homens. Jesus disse que também eles gostavam de orar nos cantos das praças.
Um judeu rigoroso, ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. O que esses escribas e fariseus estavam fazendo, e Jesus já tinha percebido? Eles organizavam as suas atividades para justamente quando eles estivessem em locais de muito movimento, pudessem parar ali e diante dos homens fazerem as suas orações. O intuito já foi declarado no próprio texto. Eles queriam ser vistos pelos homens, como diz aí o verso 5. Esta era a motivação deles, serem vistos pelos homens. O verso 5 termina dizendo: em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Porque se é isso que eles estão procurando, os homens já ofereceram para eles e está tudo resolvido. Então, se essa é a recompensa, eles já receberam esta frágil e passageira aprovação dos homens. E os discípulos aqui são exortados, olhando para esse modelo dos escribas e fariseus, a não procederem assim com a oração, buscando o reconhecimento dos homens, mas buscando o reconhecimento de Deus, a aprovação de Deus. Porque uma vez aprovados por Deus, a recompensa que Deus daria, a bênção que Deus daria, jamais poderia ser perdida, porque essas bênçãos têm implicações para a vida eterna. Então deixe eles já receberam a recompensa. Quanto a vocês, não é assim que vocês devem proceder. O ponto de Jesus é que a vida de um cristão deve ter como prioridade obedecer e honrar a Deus em todas as coisas, inclusive na prática das orações. Então aqui no verso 5, Jesus ele denuncia a maneira errada pela qual os escribas e fariseus estavam procedendo para com a oração. No verso 6, ele instrui os discípulos sobre a maneira adequada de proceder com a oração. Ele diz: tu porém, veja só, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. Jesus começa dizendo assim: tu, porém, ou seja, contra esse padrão de comportamento, contra essa postura e essas motivações erradas, vocês devem agora proceder da seguinte maneira. Vocês devem, primeiro, orar. Quando orares. Ao recusar e reprovar o comportamento dos escribas e fariseus no tocante à oração, Jesus não está reprovando a prática da oração. Ele insiste dizendo: quando vocês orarem, porque a oração ela deve ser uma disciplina cotidiana, constante na vida de todo cristão. Sempre o cristão verdadeiro, seguidor de Jesus, precisa considerar a necessidade de buscar a Deus com orações. Em seguida ele diz o seguinte: entra no teu quarto e fechada a porta. É muito importante que nós consideremos o que Jesus está dizendo aqui. Não significa que Deus ele só nos ouvirá quando nós estivermos dentro de um quarto de porta fechada. Mas o que Jesus está dizendo é que aqueles que buscam a Deus e se importam com o que Deus tem para a vida deles, esses sim serão ouvidos. Porque o que ele está fazendo é criticando o modelo dos escribas e fariseus que procuravam os lugares onde eles pudessem ser vistos. Quando Jesus diz: vocês devem entrar dentro do quarto e fechar a porta, buscar a Deus em oração, que Deus em secreto, vendo, recompensará vocês, ele está dizendo: vocês precisam de um lugar adequado e vocês precisam também de privacidade. Importa antes os homens e acima do interesse dos homens que vocês busquem a Deus e que Deus veja aquilo que passa no coração de vocês, para que Ele então possa ouvi-los e também abençoá-los. A terceira coisa que Jesus diz é: orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A essência da oração, do exercício da oração, o propósito maior da oração é a busca da comunhão e da intimidade com Deus. É para isso que nós oramos, é para essa finalidade. Muito mais do que qualquer necessidade que temos, muito mais do que qualquer anseio que temos de recebermos alguma resposta de Deus. Antes, a oração é para termos comunhão com Deus. Alguém já diz assim: mas pastor, por que eu devo orar se Deus já sabe todas as coisas e Ele só vai fazer aquilo que está em conformidade com a sua soberana vontade? Uma das respostas que nós damos é: nós oramos para cultivarmos comunhão com Deus. Nós não oramos apenas por interesses acima desse que é muito maior, de termos comunhão com Deus. Então busque o Pai em secreto, e teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Nesse sentido, Jesus nos ensina a buscar a Deus como um filho busca um pai. Então ele diz: orarás a teu pai, e o teu pai,
Ou seja, nós, como filhos, temos necessidades e precisamos olhar para Deus como aquele que é Pai, que nos conhece, que conhece a nossa estrutura, que sabe qual é a melhor necessidade e o melhor do que precisamos. Se orarmos com o propósito de sermos vistos e aprovados pelos homens, recebemos a recompensa. Senão, não podemos esperar dessa forma nada da parte de Deus. Se é o reconhecimento que esperamos das pessoas com as orações, então não precisamos esperar nada da parte de Deus. Mas se nós orarmos com o propósito de sermos vistos e aprovados por Deus, Ele nos ouvirá, Ele atenderá aos anseios mais genuínos da nossa alma, segundo a sua boa vontade. Isso é fato. Se passando por alguma necessidade, se buscarmos a Deus como fonte das nossas necessidades, sabendo que Ele unicamente pode atender os nossos pedidos, então Deus poderá sim ouvir e, segundo a sua vontade, nos atender. Os versos 5 e verso 6 não condenam, como já foi dito, a oração pública, apenas dão instruções sobre a oração privada. A segunda parte aqui do nosso texto vai do verso 7 até o verso 15. Veremos Jesus agora observando a maneira incoerente e também os propósitos errados que os judeus observavam no tocante ao conteúdo da oração. Então Jesus vai tratar esse assunto e, na sequência, seguindo o mesmo padrão aqui da sua argumentação, ele vai apresentar também instruções a seus discípulos. Ele está instruindo os seus discípulos para que vivessem, e os atuais vivam, uma justiça acima dessa dos escribas e dos fariseus, dos hipócritas, como ele chama. O verso 7 começa dizendo o seguinte: e orando. Aí ele vai dizer agora, vai tocar sobre o conteúdo da oração dos gentios. Não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A palavra repetição aqui poderia ser traduzida como balbuciar, ou seja, falar coisas sem sentido, de modo repetitivo, confuso, sem a compreensão do significado daquilo que está sendo dito. Muito comum entre religiões pagãs, porque desconhecem a Deus e desconhecem, portanto, a sua graça. Então eles presumiam, assim como está no texto, que repetindo fórmulas de orações, eles poderiam ser ouvidos, e assim que eles procediam. Trata-se aqui de orações ou rezas desprovidas de fé, orações mecânicas, pronunciadas de modo repetitivo, acreditando que tal penitência é aquela que Deus exige para que pudessem ser ouvidos. O ensino de Jesus contra estas vãs repetições não impede de que uma oração seja feita mais de uma vez. Essa é uma observação que precisa ser feita aqui. Jesus não condena isso, mesmo porque lá no Getsêmani, Mateus capítulo 26, verso 44, ele repetiu orações, repetiu as mesmas palavras, como nós lemos. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Como no testemunho de Jesus, ele orou em público, assim como ele fez antes da ressurreição de Lázaro, e aqui no Getsêmani, Jesus, ele fez oração de modo repetitivo. Esse não é o problema. O problema é quando nós usamos de vãs repetições, orações escritas, e pela repetição acreditamos que é assim que nós seremos ouvidos. Os gentios, eles pensavam que Deus os ouviria por causa de suas inúmeras orações repetitivas. Entendiam sobre mérito, mas muito pouco sobre a graça de Deus. Achavam que a causa de serem ouvidos estava no exercício da repetição das orações e não na graça de Deus. E era por isso que Jesus então diz no verso 8: não vos assemelheis a eles, no tocante ao conteúdo da oração, na maneira de proceder com a oração. Verso 8 começa com essa ênfase: não vos assemelheis a eles. Ele não está reprovando a oração, porque ele mesmo disse, e orando. Mas o que Jesus está reprovando é o conteúdo desta oração, o modo de proceder com a oração. E a razão está clara no texto. Por quê? Por que nós não podemos e não devemos nos assemelhar a eles, aos gentios, fazendo uso das orações dessa maneira, praticando a oração dessa maneira? O recurso que Jesus apela aqui é o recurso da onisciência de Deus. Como diz o texto, Deus, o vosso Pai,
sabe o de que tendes necessidade. Ele sabe todas as coisas. Não pensem que é repetindo e repetindo e repetindo orações escritas, orações decoradas, que vocês serão ouvidos. Porque antes de fazerem isso, antes de procederem na oração, Deus já sabe todas as coisas. Ele já sabe qual é a sua necessidade. Ele conhece as coisas de que precisamos antes mesmo de pedirmos a Ele. Os pagãos acreditavam em deuses finitos e, como eles, corruptos. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ficar fazendo orações longas e repetitivas, porque eles olhavam para os deuses como deuses corruptos e desamorosos. Eles tinham que ficar insistindo, para que os seus deuses pudessem compreender as suas necessidades, a fim de atendê-los. Ou seja, as vãs repetições não podem ser o motivo ou o conteúdo das nossas orações, e sim a certeza de que Deus nos ouve por sua graça, não por nosso mérito, não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, sobretudo porque Deus é Pai, e Ele conhece as nossas orações, e quando nós o buscamos com fé, com confiança, sabendo quem Ele é, e como Ele age com seus filhos, quando nós oramos assim, nessa certeza, podemos nos consolar com o fato de que Ele do alto céu ouve as nossas orações. A partir daqui, verso 9, Jesus oferece um exemplo quanto ao método e também conteúdo da oração. O verso 9 começa dizendo assim: olha, portanto, diante desse modelo de oração dos gentios, agora eu estou oferecendo para vocês um modelo, um exemplo, quanto ao método e também quanto ao conteúdo. E aqui basicamente o que Jesus vai ensinar, em primeiro lugar, é que a oração ela deve ser teocêntrica. Deus tem que estar no foco, contrário ao modelo que os escribas e fariseus estavam praticando e as motivações que tinham nos seus corações. Eles procuravam ser vistos e reconhecidos pelos homens. Jesus vai dizer: quando vocês orarem, esqueçam os homens, olhem para Deus. A oração tem que ser teocêntrica, do começo ao fim, antes inclusive de vocês considerarem as suas necessidades. E mesmo em meio às necessidades, precisam olhar para Deus como única fonte da provisão, do sustento, do livramento, do perdão, de tudo que vocês precisam. A oração, ela deve ser focada na pessoa de Deus, e não na aprovação ou na reprovação que os homens podem dar às nossas orações. E, nesse sentido, o verso 9, Jesus diz que os seus discípulos, ao orarem, precisavam considerar a glória de Deus. Ele diz: Pai nosso que está nos céus. Ou seja, quando você se dirigir a Deus, lembre-se que Ele está nos céus e vocês estão na terra. Ele é totalmente distinto de todos os deuses da terra. Ele é totalmente distinto de todos os homens, por mais nobres que tenham sido e sejam. Deus, Ele está acima nos céus. Ele é soberano, majestoso, sublime, perfeitamente santo, perfeitamente justo. Ele sabe todas as coisas e, segundo a sua vontade, nada pode impedir o exercício do seu poder. Ele está nos céus e vocês na terra, contemplam a sua glória. Verso 9 ainda, parte B: santificado seja o teu nome. Não usem o nome do Senhor em vão, como os gentios usavam, com meras repetições e repetições e repetições, sem o entendimento, sem a consciência de quem se tratava Deus através do seu nome. E o nome é a representação de uma pessoa. E o nome de Deus não poderia ser usado de maneira comum. Pelo contrário, o nome de Deus tinha que ser separado do seu uso comum, considerado como nome que representava uma pessoa distinta. Santificado seja o teu nome. Jesus instrui os seus discípulos a adorar a Deus, mas também pedir que o seu reino venha. Essa esfera da atuação divina, da autoridade de Deus, que o seu reino venha, Senhor. E na sequência, na parte B do verso 10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, quando o reino de Deus vem, quando a vontade de Deus é manifesta,
Não importa mais a nossa vontade, nossas preferências, nossos anseios, importa sim a vontade do Senhor, como ela é perfeitamente ouvida e atendida nos céus, que assim seja feita também na nossa vida, que assim seja feita também na terra. Jesus instrui os seus discípulos a confiarem na soberana vontade de Deus, como nós lemos no verso 7 e no verso 8, Deus conhece todas as nossas necessidades, e devemos nos dirigir a Ele como um filho se dirige a um pai, confiando que a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor resposta que nós precisamos. Seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha. Então nós vamos nos apresentar a Deus em orações. E vamos orar, mas pela consciência de quem Deus é e de como a sua vontade garante aquilo que verdadeiramente e realmente é melhor para a minha vida e para a sua vida. Dito isso, Jesus instrui os seus discípulos agora a considerarem as suas necessidades, mais uma vez, tendo Deus como centro das suas motivações na oração. E ele destaca 3 grandes necessidades que os discípulos poderiam apresentar a Deus. A primeira necessidade que os discípulos poderiam apresentar a Deus é uma necessidade física, uma necessidade de sustento, verso 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Apresentem a Deus as suas necessidades. E mais uma vez Jesus está dizendo, quando vocês forem a destacar, ou observar, ou contemplar suas necessidades, busquem a Deus. Apresentem a Ele a sua necessidade de sustento diário, de manutenção, porque só Deus pode ouvir as nossas orações, só Deus pode atender às nossas necessidades. Nenhum Deus na face da terra, nenhum santo venerado, nenhum homem é capaz de dar ao homem aquilo que ele necessita, se ele buscar de todo o coração, crendo, confiando que Deus é o seu provedor. Só Deus é o nosso provedor. Então os discípulos são aqui instruídos a buscarem a Deus, pedindo, dá-nos o pão de cada dia, Senhor. Supra a nossa necessidade, necessidades físicas, necessidade de sustento, pessoas desempregadas, pessoas enfermas, pessoas que não estão conseguindo manter as suas necessidades familiares. Quantas angústias nós não sofremos por isso? Quantos anseios não sofremos por isso? Quantas noites mal dormidas não passamos por isso? Busquem a Deus, confiem no Senhor, apresentem a Ele a sua necessidade. Ele ouve, Ele supre, Ele é o provedor. Ele é o provedor. Ninguém pode suprir a minha necessidade, a sua necessidade, mais do que o Senhor. E Ele, na sua soberania, Ele vai usar pessoas, vai usar circunstâncias. Ele é soberano para fazer o que Ele quiser. O fato e a ênfase de Jesus é, quando vocês procurarem a Deus, longe da admiração ou das críticas das pessoas, abram seus corações, apresentem a Ele as suas necessidades. Dá-nos, Senhor, o pão de cada dia. Não nos deixa faltar, Senhor. Não nos deixa faltar. Todos os dias eu tenho tido, os meus filhos ainda são pequenos, tenho tido o privilégio de me assentar com eles na mesa, com a minha esposa, e poder tomar refeições. Todos os dias, na hora do almoço. Que grande privilégio é esse que o Senhor tem nos dado, de poder ter refeição na nossa mesa, ter comida na nossa mesa. Eu não sei o que é passar fome, já passei perto de fome, mas eu não sei o que é passar fome. Uma coisa que nós precisamos, irmãos, na fartura da nossa mesa, no suprimento da nossa necessidade, nunca nos esquecer que o que temos vem do Senhor, e bendito seja o teu nome. Não é pelo nosso mérito, é pela provisão graciosa de Deus na nossa mesa todos os dias. É Ele quem pode garantir isso para nós. Peça com fé, em nada duvidando, diz Tiago. Também Jesus instrui seus discípulos, agora no verso 12, a pedir por necessidades espirituais. Jesus disse aos discípulos, quando vocês orarem, orem dizendo, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui nós estamos falando de um perdão judicial, aquele que é relacionado com a nossa salvação, com a nossa santificação. Senhor, nos perdoa. Esse perdão só Deus pode dar. O pecado, ele nos escravizou. Com o pecado acumulamos dívidas que jamais poderíamos pagar com as nossas boas intenções.
Só Deus, por consideração à obra de Cristo, não por nós, mas por consideração à obra da cruz, pode estender perdão a todos aqueles que sofrem por causa do pecado. Quando vocês orarem, orem pedindo: Senhor, nos perdoe os pecados. Me liberta, Senhor, dessa culpa. Me liberta, Senhor, dessa escravidão. Me liberta, Senhor, desses vícios. Me liberta, Senhor, desses ambientes, dessas paixões mundanas. Me liberta, Senhor. Me liberta, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Só Deus pode quebrar os grilhões. Só Deus pode libertar aquele que está amarrado pelo pecado. Jesus instrui seus discípulos: quando orarem, orem pedindo a Deus por essa libertação. Orem para que Deus perdoe os seus pecados. Também Jesus instrui seus discípulos a orarem pedindo proteção e santificação. Ele disse o seguinte: quando vocês orarem, orem dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus instrui os discípulos a orarem, apresentando a Deus necessidades físicas e também de manutenção, de alimento, de sustento. Instrui os seus discípulos a buscarem da parte de Deus o suprimento das suas necessidades espirituais. Peçam a Deus para que perdoem seus pecados. E aqui Jesus instrui seus discípulos a orarem a Deus, buscando da parte do Senhor o livramento e a santificação que só Ele pode dar. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem retos, mas o seu fim é de destruição. Só Deus pode nos ajudar a nos prevenir das ciladas que se encontram diante dos nossos pés, das armadilhas que se encontram diante de nós, diante de uma proposta de trabalho, de uma negociação, de uma parceria. Só Deus pode abrir os nossos olhos. E aqui Jesus está dizendo: reconheçam que vocês não são capazes de cuidar de vocês mesmos, como uma criança não pode cuidar de si mesma. Recorram ao Pai e peçam pela proteção dEle, para que Ele os ajude a enxergar o caminho e sejam preparados para responder diante das tentações. Senhor, Jesus ensina. Ele ensina aí no verso 13: não nos deixes cair em tentação. A nossa natureza é inclinada para o mal. E quando chega a tentação, tudo o que nós queremos é atender àquela tentação. Senhor, me livre de mim mesmo. Senhor, me livre das minhas paixões. Senhor, mortifique essa natureza pecaminosa, cheia de ira, de raiva, de sede por vingança. Senhor, me ajuda a ser bom para com aqueles que são maus comigo. Senhor, não me permita cair nas tentações. Livra-me do mal. Deus pode proteger quando nós buscamos Ele. Ele pode nos proteger. E Jesus ensina isso. A última parte desse verso está entre colchetes, porque no texto, originalmente grego, adotado para a tradução, essa frase não se encontrava, mas se encontra em outros manuscritos, não aqueles que foram adotados aqui pelo tradutor, que diz o seguinte: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Começa exaltando a glória de Deus e termina exaltando a glória do Senhor. E no meio de todas as petições, Deus está no centro. Deus está no centro. Ele é a fonte de todas as nossas respostas. Ele é a fonte de todo o nosso bem. Os versos 14 e verso 15, os últimos versos aqui desse texto, Jesus apenas comenta aquilo que ele disse no verso 12. No verso 12 ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos ou temos perdoado aos nossos devedores. Ele retoma esse assunto no verso 14 e no verso 15. O verso 14 diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Agora olha o que diz o verso 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Lendo essa passagem, pode parecer que o perdão de Deus é uma resposta ao perdão dos homens. Então Deus só me perdoará se eu perdoar os outros. Esta interpretação pode passar rapidamente aí no nosso coração. Precisamos entender, antes de tudo, que o perdão divino não é uma resposta àquilo que fazemos ou deixamos de fazer.
Perdão divino está fundamentado na graça de Deus, que se manifesta na obra de Jesus Cristo na cruz. É por causa dele, e unicamente por causa dele, que nós recebemos perdão. Não é por causa das nossas obras, não é por causa dos nossos esforços, muito menos pelas nossas boas intenções. Isso não significa que não temos responsabilidade, pois temos. Quem recebe a salvação, recebe pela fé. E essa fé é uma dádiva de Deus. O homem só crê em Deus porque Deus lhe habilita a crer. E juntamente com essa fé, o Espírito Santo nos habilita a ter interesse e disposição para perdoar as pessoas. Sem essa obra divina no nosso coração, nós não perdoamos. No mínimo, por mais que resistamos à necessidade do perdão, nós temos a consciência de que precisamos perdoar. E essa consciência quem dá é o Espírito Santo. E é nessa condição, então, que o homem, quando dominado pelo ressentimento, pelo ódio, é capaz de impedir uma vida de oração. E essa condição prova uma falta de entendimento da graça de Deus na sua própria vida. Se Deus me perdoou, perdoar quem me ofende é algo totalmente possível. Pode não ser fácil, mas é totalmente possível, porque uma dívida muito maior que eu tinha, Ele me perdoou. E nós vemos isso, capítulo 5 aqui de Mateus, verso 21 ao verso 26, especialmente verso 23 e verso 24. O homem vai cultuar a Deus e ali ele se lembra de alguém que tem algo contra ele. A orientação de Jesus é: deixa a oferta diante do altar, vá lá, se reconcilie com ele, depois você vem e faz a sua oferta. O que Jesus está dizendo é que dentro desse contexto, capítulo 5, verso 21 ao verso 26, é que se houver ódio no nosso coração, esse ódio que é capaz de matar os outros, a prática do homicídio acontecendo no nosso coração, o nosso culto a Deus, a nossa relação com Deus fica prejudicada. Por isso que nós não oramos. E quando oramos, nós não oramos na base que Ele exige de nós, na base da graça, porque nós nos negamos a exercitar ou comunicar uma graça muito maior que nós recebemos a favor de quem dela necessita. O ensino de Jesus, portanto, apenas reafirma a necessidade que aqueles que já foram perdoados por Deus, de perdoarem os outros por suas ofensas. Enquanto isso não acontecer, Deus não liberará perdão pelo pecado de reter o perdão a favor daqueles que nos ofendem. A argumentação de Jesus é bastante clara. Quando eu deixo de oferecer perdão a alguém, eu que fui alvo de uma graça muito maior, eu estou cometendo pecado. E nessa condição de pecado, de não oferecer perdão àqueles que me ofendem, enquanto eu me mantenho e insisto permanecer nessa condição, não recebo o perdão de Deus por esse pecado. E eu não posso desfrutar das dádivas, das benesses, das bênçãos, da graça de Deus, quando eu abandono esse pecado e libero perdão àqueles que me ofenderam. Quando eu perdoo, Deus me perdoa desse pecado, quando eu estava mantendo ele no meu coração. Quero terminar deixando aqui algumas considerações práticas para todos nós, refletindo sobre tudo aquilo que nós vimos aqui. Primeira coisa, a oração, ela deve ser planejada para haver privacidade, fugindo de todos os interesses carnais do nosso coração de buscar o reconhecimento. Jesus, ele não está condenando a oração pública, mas ele está condenando, ele está reprovando, ele está exortando os seus discípulos quando usamos da oração para promover o nosso nome e provar para as pessoas quão espirituais nós somos, quão piedosos nós somos. Não, a oração, ela deve cultivar em primeiro lugar a comunhão com Deus, a intimidade com o Senhor. Mesmo que as pessoas reconheçam ou deixam de reconhecer, isso não é o mais importante. O mais importante
é a minha privacidade e a minha intimidade com o Senhor. Segundo, resistir o orgulho de buscar prestígio ou reconhecimento dos homens de que somos pessoas de oração e piedosos. Essa afirmação contínua pode servir de mau testemunho, porque a oração, ela deve ser tratada com privacidade, ela deve ser tratada com intimidade, e não como uma espécie de bandeira, de rótulo, ou de argumento para provar para as pessoas o quão piedosos e espirituais nós somos. A verdadeira piedade produz em nós outro tipo de sentimento. A falsa piedade vai fazer de uma pessoa de oração uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Ela vai ficar o tempo todo se comparando e julgando os outros. Olha, não te vi na reunião de oração, hein? Você não é como eu. Você não é como eu. Eu estou todos os dias na reunião de oração. Olha que eu oro todos os dias e tenho tido uma intimidade muito grande com Deus. Eu tenho pena de você, porque você não está vivendo na minha condição. Isso não é piedade. A verdadeira piedade nos quebranta. A verdadeira piedade nos faz humildes. A verdadeira piedade nos conecta com os propósitos, com os valores morais, bíblicos da palavra de Deus de uma maneira muito mais clara. Nós não precisamos ficar provando para ninguém se somos piedosos ou não somos piedosos, porque o nosso foco não está a sermos vistos, admirados pelos homens, mas sermos vistos e aprovados por Deus. Não podemos tratar, em terceiro lugar, a oração com a motivação de sermos ouvidos por causa dos nossos esforços, mas por confiarmos na graça de Deus. Não é pelo muito ouvir. Já ouvi muitas vezes isso, quem sabe você também já ouviu, que quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. A gente sabe que existem outras possibilidades de intenções declaradas nessa frase, mas essa frase, como ela está composta, ela não é teologicamente adequada. Não existe poder na oração. E nós não nos tornamos poderosos porque somos atendidos por Deus. Deus sim é poderoso. A oração não é poderosa, mas Deus é poderoso. E se Ele quiser atender a oração, Ele vai atender. Não tem oração poderosa capaz de torcer o braço de Deus. Não tem oração poderosa capaz de forçar Deus a fazer algo que Ele não quer. Porque o poder não está na oração, o poder está em Deus. Ele sim é a base, é o fundamento da nossa fé. E quando nós pensamos diferente, nós oramos horas e horas e horas, e jejuamos dias e mais dias, achando que pelo muito esforço seremos ouvidos. Essa é uma declaração testemunhal de desconfiança da graça de Deus. Nós não precisamos proceder assim com a oração, mas confiarmos sobretudo na graça de Deus. Exaltar a glória de Deus antes das nossas necessidades. Jesus demonstrou isso no modelo de oração. Antes de vocês considerarem as suas necessidades, considerem quem é Deus, considerem a sua glória. A questão é que muitas vezes nós estamos tão ansiosos, que nós já nos dirigimos em oração, já apresentando as nossas necessidades. E a maior necessidade que nós temos é de darmos glória a Deus. Muito embora nossas necessidades sejam tão emergenciais, sejam tão emergentes, tão urgentes, a finalidade da nossa criação, fomos criados para servirmos como diz lá na Confissão de Fé de Westminster, para refletirmos a glória de Deus. Essa é a nossa finalidade, é para isso que fomos criados. Dar glória a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus, reconhecer quem Ele é, antes de considerar as nossas próprias necessidades. E por fim, considerar como a falta de perdão é capaz de prejudicar a nossa comunhão com Deus. Nós vimos isso aqui em capítulo 5 de Mateus, versos 23 a verso 25. Vemos isso acontecendo também em 1 Pedro 3,7. Os maridos que maltratam as suas mulheres, depois vão buscar a Deus em oração. Diz o texto que as orações são impedidas. São impedidas. João, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 20, diz que se nós odiarmos o nosso irmão no coração, como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus? Porque na lógica de João, é mais fácil amarmos os nossos irmãos a quem nós vemos, do que a Deus a quem nós não vemos.
Então, se nós odiamos os nossos irmãos, como que nós podemos amar a Deus? Na prática, nós não estamos amando a Deus, porque a maior prova do nosso amor a Deus se dá pelo modo como nós tratamos os nossos irmãos. Se nós não tratamos os nossos irmãos de maneira cristocêntrica, bíblica, a nossa declaração de amor a Deus é uma declaração vazia da verdade que deve acompanhá-la. E João fala isso e trata isso, como que as nossas relações, quando quebradas, prejudicam a nossa comunhão com Deus. Não é à toa que Jesus está dizendo, vocês precisam liberar perdão àqueles que ofendem vocês, para que experimentem o perdão divino. Porque enquanto vocês retêm a falta de perdão, o ódio nos seus corações, vocês estão sendo privados do perdão divino, das bênçãos decorrentes dessa graça. E assim, Jesus ensina os seus discípulos de ontem e ensina os seus discípulos de hoje, na prática e na necessidade de nós orarmos e buscarmos a Deus nessa condição. Vamos orar, meus irmãos.